Olá, abençoado, abençoada, que a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um devocional aqui do nosso canal. É sempre uma alegria estarmos aqui juntos para meditar na palavra de Deus. E se você ainda não me conhece, eu sou Mari Vieira e este aqui é um canal onde nós buscamos refletir sobre as Escrituras, trazendo a palavra de Deus para o nosso cotidiano, né? Nós temos devocionais toda segunda, quarta e sexta, então sejam muito bem-vindos. Se esse conteúdo falar o seu coração, já aproveita para deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa também ouvir uma palavra de esperança, de meditar na palavra de Deus, e já se inscreve aqui no nosso canal para continuar caminhando juntos conosco nessa jornada de fé. Hoje nós vamos meditar no capítulo de número 26 do livro de Jó, um texto que nos mostra de forma impressionante a grandeza, o poder e o ministério de Deus. Então você que tem a sua Bíblia, que está com ela aí, já te convido para abrir no livro de Jó, capítulo 26, que diz assim: Porém Jó respondeu dizendo: Como ajudaste aquele que não tem força? Como salvaste o braço que não tem vigor? Como aconselhaste aquele que não tem sabedoria e plenamente lhe fizeste saber a verdadeira razão? A quem proferiste palavras? E de quem é o espírito que saiu de ti? Os mortos tremem debaixo das águas com seus moradores. O inferno está nu perante ele, e não há coberta para a perdição. Ele estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Prende as águas nas suas nuvens, todavia as nuvens não se rompem debaixo delas. Encobre a face do teu trono e sobre ele estende a sua nuvem. Marcou um limite sobre a superfície das águas até os confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar e com o seu entendimento abate o orgulho. Pelo seu espírito tornou os céus. A sua mão formou a serpente veloz. Eis que estas são apenas as extremidades dos seus caminhos, e quão pequeno é o sussurro que dele ouvimos. Mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Meu Deus! Esse capítulo é uma resposta de Jó aos seus amigos. Eles estavam tentando explicar o sofrimento de Jó como se soubessem exatamente como Deus age, né? Como nós estamos vendo, meditando aí no livro de Jó. Quantas coisas, né? O Jó teve que ouvir dos amigos, né? Como se fosse um julgamento daquilo que Jó está passando. Mas Jó, mesmo no meio da dor, ele começa a falar sobre algo muito profundo. A grandeza de Deus que está acima de toda compreensão humana. Ele descreve o poder de Deus de maneira impressionante. Ele fala do Deus que sustenta a terra sobre o nada, que controla os mares, que estabelece limite para a luz e para as trevas, que enfeita o céu, que governa tudo o que existe. Quando nós lemos isso, nós percebemos algo muito importante. Deus está no controle de tudo e nós não podemos esquecer disso. E isso é algo que nós temos que trazer à memória todos os dias. Porque na nossa rotina, muitas vezes, nós ficamos preocupados com tantas coisas. Preocupação com o futuro, ansiedade sobre decisões, medo de perder algo importante, dúvidas sobre o que vai acontecer amanhã, né ou não é? E nesses momentos parece que tudo está fora do lugar. Mas Jó nos lembra de algo poderoso. O mesmo Deus que sustenta o universo também sustenta a nossa vida. Aleluia! Pense por um momento. Se Deus é capaz de colocar limite no mar, se ele sustenta a terra no espaço, se ele controla as estrelas e os céus, será que ele não é capaz de cuidar da situação da nossa vida? Claro que ele é. O problema é que muitas vezes nós tentamos entender tudo. Nós queremos respostas imediatas, nós queremos saber por que as coisas acontecem, quando vão mudar, como que vai resolver, quem Deus vai usar. Mas no final do capítulo, Jó fala algo muito profundo. Ele diz que tudo o que nós conseguimos perceber sobre Deus é apenas um sussurro, meu Deus, da grandeza dele. Isso significa que Deus é muito maior do que aquilo que nós conseguimos entender. E às vezes a fé não é sobre entender tudo. A fé é simplesmente confiar em quem Deus é, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Talvez hoje você esteja vivendo um momento de incerteza. Talvez haja perguntas no seu coração que ainda não têm respostas. Talvez você esteja esperando algo mudar. Mas lembre-se de algo muito importante. O Deus que governa tudo que existe, tudo que há, também está cuidando da sua história.
Nada foge do controle dele, nenhuma lágrima passa despercebida, nenhuma oração é ignorada. Mesmo quando tudo parece silencioso, Deus continua trabalhando. Mesmo quando nós não vemos, Ele continua nos sustentando. E assim como Jó reconheceu a grandeza de Deus, nós também podemos hoje descansar nessa verdade. Deus é maior do que qualquer problema que nós possamos enfrentar. Amém? Vamos orar então? Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Coloque a mão na altura do seu coração, curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai amado e querido, nós nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença com gratidão e reverência. A Tua palavra hoje que nos lembra da Tua grandeza, do Teu poder, da autoridade do Senhor sobre todas as coisas. O Senhor sustenta tudo que existe, tudo que há, o Senhor governa os mares, estabelece limites para a luz e para as trevas, mantém toda a criação de pé. E mesmo sendo tão poderoso, o Senhor também cuida de cada detalhe das nossas vidas. Paizinho, nós queremos te pedir agora, pela nossa vida, pela situação que nós colocamos diante do Senhor em oração. Cada pessoa que está ouvindo esse devocional aqui, Pai, o Senhor conhece cada coração, conhece as preocupações, conhece as lutas e as dúvidas que talvez estejam presentes nesse momento. Então eu te peço, Pai, que o Senhor venha trazer a paz para quem está ansioso, traz esperança para quem está desanimado, traz fortalecimento para aquele que está cansado, traz direção para quem precisa tomar decisão. Ajuda-nos, Senhor, a confiar mais no seu poder, no seu agir, mesmo quando nós não entendemos os caminhos da vida, que nós possamos lembrar que o Senhor continua no controle de tudo, fortalece a nossa fé, renova o nosso coração e ensina-nos, Pai, a descansar na Tua presença. Nós entregamos agora nossa vida, nossos sonhos e nossas preocupações nas Tuas mãos, crendo no Teu agir em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigada você que teve esse tempo aqui comigo, então, meditando na palavra de Deus. Tenho certeza que Deus irá se mover em seu favor. Deus está no controle de tudo. Descansa, confia, entrega. Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele sabe como trabalha. E se esse devocional falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir também essa mensagem. Uma palavra de Deus sempre chega no momento certo, não é? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreve-se para continuar acompanhando aqui os nossos devocionais e que Deus abençoe e continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Fica com Deus e até o próximo.